Então, sejam todos bem-vindos. Antes de começar a pregação, pedir uma coisa a vocês. Pessoal, nós estamos ingressando em mais uma unidade prisional. Inclusive, salve aí para vocês. Obrigado, voluntários. Nós estamos ingressando em mais uma unidade prisional e precisamos de mais voluntários. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Então, eu estou alistando você para servir na unidade prisional. Se você tem vontade, se você tem curiosidade, fala comigo no final do culto. Eu vou lá para o lounge, eu te espero lá para eu me conectar com você nessa jornada. Eu ouvi um amém? Amém. Escreve aí no Campus Online amém também. Vamos lá. Quarta parte, última parte, assim que luto as minhas guerras. Na primeira parte, nós identificamos os fundamentos da oração e da intercessão. Na segunda parte, nós desmistificamos, ou seria desmistificamos, não importa, você está entendendo, os mitos e as verdades sobre oração e intercessão. Na parte 3, falamos sobre os frutos que essa intercessão e essa oração geram em nós. Hoje, nós vamos falar sobre a permanência naquilo que nós aprendemos nos últimos domingos. Se você não assistiu, está no nosso campus online, só você acessar o nosso canal no YouTube, todas as pregações estão lá. Então a ideia de hoje é como permanecer. Já temos armas suficientes, já sabemos manusear algumas armas. Nós precisamos agora entender como permanecer nesse manuseio, como continuar lutando e como continuar vencendo. Obviamente, se estamos falando de batalha espiritual, nós falamos de Efésios 6. Eu vou ler de 11 a 12. Revista-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes da maldade nos lugares celestiais. Paulo ele foi bem enfático quando ele estava escrevendo à igreja de Éfeso, que a nossa luta não é contra aquilo que nós vemos, mas é contra aquilo que nós não vemos. E aí ele dá um comando, ele está dizendo, revista-se da armadura. Paulo não ia mandar o povo de Éfeso vestir uma armadura para nada. Sempre que você veste uma armadura ou uma farda, ou seja lá o que for, você tem um objetivo com isso. Paulo sabia o que estava dizendo. O objetivo então era guerrear, era estar pronto, era estar apto, estar disponível para vencer essas guerras. Ocorre que as batalhas, elas podem demandar mais tempo do que nós imaginamos. Eu arrisco dizer que existem batalhas que vão durar a vida toda. Por isso que nós precisamos permanecer. Se você for ver as histórias das guerras mundiais, elas tiveram tempo de começo e tempo de terminar. E é impossível falar em permanecer em oração sem citar o profeta Daniel, profeta que já foi citado, inclusive, várias vezes de maneira brilhante por nosso pastor João Vitor. Então a questão não é orar de vez em quando, não é interceder de vez em quando, é permanecer em oração. Daniel foi um cara que permaneceu em oração. Por isso que nós o reverenciamos, não mais do que Deus, não mais do que Jesus, obviamente, mas por isso que nós o citamos em diversas passagens, em diversas pregações, especialmente nessa parte falando de intercessão. Então, inspirado na vida de Daniel, eu vou compartilhar com você 3 princípios para que eu e você consigamos permanecer lutando as nossas guerras. Vocês estão prontos? Diga, eu estou. Escreva aí, eu também. Inclusive, nós temos quase 350 pessoas no campus online aqui, fazendo parte desse culto com você, hein? Deus abençoe a sua vida. Se for para aplaudir, aplauda, meu valente. E aí eu bebo água. Primeira Pedro 5, 8 a 9, diz assim, 8 e 9. Fala-me Deus, eu nem disse o ponto, já estou lendo a palavra de Deus, ó, subiu aqui. Primeiro ponto, permaneça em guarda, permaneça em alerta.
Gente, permanecer em guarda, montar guarda, é um estado de vigilância constante. Você entende isso? Observando cuidadosamente, perspicazmente, tudo o que está acontecendo ao seu redor. Eu gosto do texto de 1 Pedro 5, 8 e 9, que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu gosto da tradução da Bíblia Mensagem. Eu recomendo que você compre uma Bíblia Mensagem para entender certas coisas. Olha isso. Tenham a mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo, ele está querendo atacar, e ele não quer outra coisa, senão pegar você com a guarda baixa. Está escrito. Não baixe a guarda. Para permanecer em intercessão e oração, você tem que permanecer nesse estado. Me perdoem aí os lutadores se a posição estiver errada. Eu não sou hábil nisso. Mas eu sei que você tem que permanecer com a guarda aberta, com a guarda fechada, desculpe, para proteger a sua cabeça, proteger o seu tronco. Porque se eu baixar a guarda, o inimigo acertar meu rosto, eu posso ficar tonto, cair, daqui que eu levante, alguma coisa vai acontecer. Se você for participar de algum jogo de airsoft, ou se você é militar, fez algum treinamento de incursão no exército, ou se você é militar da polícia, ou qualquer que seja, você vai perceber que um militar, um policial, ele nunca entra desprevenido. Ele sempre entra ou aqui, ou ele entra aqui. Gostou, Sassi? Foi bom? Olha aí, ó, tá dando certo? Aqui, ó, porque ele está sempre alerta. Gente, essa farda não é minha. Eu não tenho por que ter uma farda dessa. Quando eu liguei para o militar, amigo meu, para pedir emprestado, eu disse: tu tem coturno? Ele disse: tenho. Eu disse: qual é o número? Qual é teu número? Eu perguntei: qual é o teu número? Ele disse: 42. Eu disse: coturno 42 vai ficar grande no meu pé. Aí ele disse assim: qual é o teu número? Eu falei: 40. Ele disse: pois meu coturno dá para ti, porque ele é 40. Aí como é que um cara que tem um pé 42 usa um coturno 40? Aí ele disse: porque eu monto guarda e eu preciso ficar acordado. O coturno apertado, ele me incomoda constantemente para que eu não durma. Pegou? Você precisa usar coturnos apertados para você conseguir montar a guarda, para você permanecer vigilante, porque senão o diabo vem e cata aquilo que você menos espera. Gente, estar alerta e vigiante não é uma dica que está sendo dada, não, é praticamente uma ordem de Deus, porque você sabe, é uma coisinha, uma bobagenzinha que pode te tirar do caminho. Lembrando aqui o nosso personagem, Daniel, lá no capítulo 1, eu vou ler os versículos 5 e 8, Daniel 1, 5 e 8. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias dele e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Sabe por que Daniel era reconhecido como alguém? Porque ele era capacitado. Porque você lembra da história, quando Nabucodonosor levou o povo de Israel para a Babilônia, ele escolheu algumas pessoas inteligentes para fazerem parte ali do governo, da administração do governo. Daniel era um deles. E aí Daniel, diante da possibilidade de comer da comida do rei, de beber da bebida do rei, ele rejeita. Ele diz: eu não quero. E tinha um tempo determinado, 3 anos. O que o rei estava fazendo era uma seleção de quem ficaria perto. Só que Daniel disse: Nabucodonosor, no meu braço você não pega. Eu não vou aceitar
eu não quero. Mas o que tem? Era a comida do rei, era o vinho do rei, a probabilidade disso estar contaminado era muito pouca. A propósito, eu acredito que não era nenhuma. Daniel, diante de uma situação que poderia ser boa, ele não é ingênuo e ele não aceita. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que Nabucodonosor era inimigo. Ele não era amigo, ele era de outro povo, ele era de outros costumes. E Daniel diz assim: eu estou fora. Ei, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Às vezes você baixa a sua guarda por uma coisa que parece simples. Parece óbvio eu querer provar dos manjares do rei. Só que na verdade, o Espírito Santo já falou a você que isso não é de Deus. Não insista nisso, permaneça em guarda, para que o inimigo não te atinja, e quando ele vier atingir, você está preparado para bater, e quem vai cair é ele. Permaneça em guarda, não seja ingênuo, gente. Olha, eu falo para você, se você tem dúvida, já está errado. Se você tem dúvida, já está errado. 1% de dúvida é 100% de certeza que você não deve prosseguir. Sobretudo se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala. Aí você começa a fazer uma coisa, aí você pergunta assim, será que é? Se você perguntou é porque você sabe que não é, não seja ingênuo. Não baixe a sua guarda, não importa quanto tempo isso demore, alguma coisa vai acontecer. Daniel, ele serviu a 4 reis durante quase 70 anos e ele manteve a guarda dele. É por isso que eu estou falando dele, por isso que nós estamos falando dele aqui. Sede sóbrios e vigilantes, resistentes na fé. Cuidado com o demônio do... Ô besteira. Já viu? Vocês conhecem o demônio do nada a ver? Nada a ver. Não tem nada a ver, tem muita coisa a ver. Quando você diz isso, eu repito, é porque já tem alguma coisa errada. Fique esperto, gente. Por isso que essa série é sobre intercessão e oração. É para você continuar alerta, para você continuar, Deus abre os meus olhos, Deus são essas pessoas, Deus são esses manjares, Deus é isso, Deus é aquilo, abre o teu olho, para você não cair na cova por sua própria responsabilidade. Foi só um contrato. Foi só uma curtida. Foi só um elogio. Foi só uma conversa no corredor do escritório. Não seja ingênuo. Diga e escreva, eu não serei ingênuo. Qual é o primeiro ponto? Permaneça em guarda. Segundo ponto, permaneça acompanhado. Daniel 3, vou ler 16 e 18, com o nosso personagem inspirador. Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo tu que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Essa história você já conhece, mas eu estou falando de permanecer acompanhado. No culto anterior, eu disse assim, aqueles 3 caras, Sadraque... Por que todo mundo sabe o nome dos 3? Você já parou para prestar atenção? Quando alguém fala em Mesaque, automaticamente você lembra de Sadraque e Abed-nego? Você lembra? Por quê? Porque eles só andavam juntos, inclusive com Daniel. E olha que interessante, eu estava me perguntando quando eu fui ler esse texto. Deus, eles combinaram de responder juntos. Então vamos lá, o rei perguntou, 1, 2, 3, vamos lá.
nós não nos... Foi assim? Não, eles tinham tanta a força, tanto apoio um do outro, que provavelmente um respondeu pelos três e sabia o que estava fazendo. E olha que interessante, a união dos três na fornalha fez com que aparecesse o quarto. Provérbios 18, 1, diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita os bons conselhos. Ei, gente, é por isso que nós valorizamos o grupo de crescimento. É por isso que nós valorizamos o serviço na igreja, porque isso conecta pessoas, isso nos faz mais fortes. Tem até a frase que diz: sozinho você pode ir sozinho, você pode ir mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. É assim? Isso não é um versículo, gente? Isso é um versículo não, né? Eu sei que não é, brincadeira. Pessoal, nós precisamos estar com outras pessoas. Agora, claro, são pessoas que nos levem a Jesus. São pessoas que nós também possamos conduzir a Jesus. Não estou falando de ninguém perfeito não, amém? Não é, uma pessoa terminou o culto, eu fui lá para o lounge, aí a pessoa disse: eu preciso realmente andar acompanhada. O que eu faço? Resposta fácil, para quem é da CC Videira Sul ou do Campus Online: vem para um GC. Vem para um GC. Sim, nós temos problemas. Sim, nós somos problemáticos. Sim, nós precisamos de oração. Mas o nosso ajuntamento faz com que Jesus esteja conosco. E aí um ferro vai afiando o outro ferro. Se você está trafegando aqui na igreja e não faz parte de um GC, você está em pecado. Nem tanto, vá no lounge. Você do Campus Online, você não tem desculpa. Em qualquer lugar do mundo, nós conseguimos te atender no teu fuso horário, tá bom para você? Então a Laiane vai colocar um link agora para você falar com a Daltiane no nosso WhatsApp, você entrar no GC. Para quê? Para você andar encangado, acomunado, não, esquece essa parte, que é macomunado, é negócio de maldade, né? Pula essa parte, faz um corte aí, edição. Para você andar com outras pessoas é fácil. Ei, gente, vai ter dias que você vai andar assim, porque você está ligado. Vai ter dias que você vai entrar assim, mas vai ter dias que você vai cair. E quando você cair, você está à mercê do que pode acontecer com você. Mas para isso, se você tiver companhia, você está protegido. Quem está entendendo diz amém. Você fica protegido. Sozinho você não consegue, mas acompanhado você fica mais protegido e mais forte. Joga qualquer coisa em mim. Aqui você está rindo, mas eu estou falando sério. Vem sua família, intercede por você. Vem o seu líder, intercede por você. Vem o pastor, intercede por você. A intercessão é que faz parte disso tudo. Você não está sozinho. Você não está só. Chame pessoas para perto de você. Agora eu preciso te pedir uma coisa, porque é muito fácil estar na posição de quem quer companhia. E sim, a intercessão existe para isso, a família existe para isso, os líderes, os pastores existem para isso. Mas seja você a pessoa que faz isso pelos outros também. Seja alguém na sua família que acompanha com Jesus e que leva Jesus para dentro de casa. Seja um líder que é confiável, que pode ouvir o conselho, ou melhor dizendo, pode ouvir o desalento de um liderado e guardar no seu coração e juntos intercederem para Jesus e não ficar comentando isso com outras pessoas. Seja você o pastor, independente de função, independente de título, que cuida das ovelhas, que liga, que se importa e que também protege. Glória a Deus pela vida de vocês. Você precisa ficar acompanhado.
Nós precisamos estar acompanhados. Nós precisamos falar a mesma linguagem. Eu arrisco dizer, por que essa videira é tão grande e está contando ainda? Porque o nosso pastor, ele foca na mesma linguagem, ele fortalece a nossa cultura, ele sabe o que está fazendo. Você e eu precisamos andar com pessoas com a mesma linguagem, para que nós possamos chegar a algum lugar. Em Tiago 5,16, está escrito assim, olha, confessem os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele está dizendo aí, ande com pessoas. Agora também, me dê licença, cuidado, para você não ficar encangado, só anda encangado, só vai para os cantos se for encangado. Também não é assim, quem está entendendo, diga amém? Amém. Escreva aí amém. Provérbios diz, também não ande tanto na casa do teu vizinho, para que ele não te enfade de ti, para que ele não se enfade de ti, dá um glória. Mas é bom estar junto. No campus online é bom que nós estamos online mesmo, viu pastor? O campus online é 24 horas, é celular, o WhatsApp, a hora, e é bom que a gente ora na hora, não tem esse negócio de eu vou orar depois, não. Ei, ora por mim, grava um áudio do manto. Podcast, 16 minutos de palavra, intercessão e oração. Oh, glória. Gente, quem aqui já foi para a academia acompanhado? Não é legal? Você fica, bota até mais força. Nem que seja para se amostrar. Mas bota até mais força. Por quê? Porque o outro está ali para apoiar. Gente, é mais legal. Sozinho, a pessoa já entra na academia sem vontade de cantar uma bela canção. Aí vai fazendo os exercícios. Aí cada exercício diz, eu vou me embora. Aí tem 5 séries, tem 5 exercícios para fazer e faz 2. Pelo menos eu vim. É ou não é? Não é, igreja? Agora não, quando vai com alguém. Aí bora terminar. Vai. Aí, se dependendo do amigo, você diz, eu não aguento. Ainda espiritualiza, ande mais uma milha. É melhor acompanhado, gente. Eu vou fazer que nem o pastor Samuel. É brincadeira, mas é verdade. Acompanhado é melhor. Então, vem. Nós não somos perfeitos, mas nós queremos ser aprovados. Isso é bom, vem com a gente. Se você está trafegando, vem com a gente. Eclesiastes 4, 9 e 12 diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Juntos somos mais fortes. Isso é uma frase de efeito, mas você pode dizer isso intencionalmente. Diga, juntos somos mais fortes. Se você está aí, escreve aí, juntos somos mais fortes. Somos mais fortes. Primeiro ponto qual é? Permaneça. Segundo ponto, permaneça. Terceiro ponto, permaneça tendo a oração, a intercessão como um estilo de vida. Nós costumamos dizer no mundo do desenvolvimento pessoal que para você ter novos resultados, você precisa ter novos hábitos. E novos resultados requerem novas batalhas, novas lutas. Quando eu estou falando que eu preciso lutar e vencer as minhas guerras, eu quero dizer uma coisa para você. Novas batalhas, hábitos antigos. Novas batalhas, hábitos antigos. Olha o que está escrito lá em Daniel, capítulo 6, eu vou ler o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, deixa eu colocar você no texto. O rei mandou um decreto dizendo que ninguém podia orar, ninguém podia pedir nada aos seus deuses, ele se relata assim. E aí ele diz que vai jogar na cova quem desobedecer a ordem dele. Aí eu vou para o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, porque eles oravam virados para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Então aqueles homens, versículo 11, foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Espera aí, que homens são esses? Os inimigos, aqueles que estão invadindo a sua vida, procurando achar você de guarda baixa, para poder te atacar. Só que quando eles chegaram lá, eles viram Daniel fazendo aquilo que ele tinha o hábito de fazer, orando, intercedendo, 3 vezes por dia. Ei, às vezes nós queremos resposta, nós procuramos por isso, por aquilo, nós pedimos, não tem nada errado com isso, é para fazer mesmo, mas sabe de uma coisa, tem uma hora que nós precisamos se ajoelhar, interceder, orar, inclusive pelos nossos inimigos, pelas nossas vidas, pelas novas batalhas, sabe por quê? Porque novos níveis requerem de mim, de você, um novo posicionamento, e eu só consigo ficar posicionado se eu permanecer em intercessão e em oração. Aí o resto da história você sabe. Daniel não abriu mão de permanecer. Aconteça o que acontecer. Me lembro, sempre que eu falo de Daniel, me lembro de Lutero, o reformador. O precursor, o idealizador, o motivador da reforma protestante. Quando ele foi apresentar a sua tese em defesa, porque ele já tinha feito o maior escarcéu, ele disse no concílio: a menos que vocês me provem, pelo que está escrito na palavra de Deus, que eu estou errado, eu não me retrato. Por isso que nós estamos aqui, é por conta de um posicionamento desse, como o de Daniel, que em detrimento de tudo que está acontecendo lá fora, de todas as respostas que eu e você precisamos para a semana, o que é que ele faz? Ele vai orar, ele vai para a presença de Deus, ele permanece. Me lembro de Moisés lá no Êxodo, todas as vezes que o povo criticava, que o povo ia para cima dele, o que é que ele fazia? Ele orava, ele conversava com Deus. Ei, não é possível que você não tenha entendido isso ainda. Nós mantemos a nossa vida com intercessão e com oração. Não é possível que você não tenha aprendido a usar essa arma tão disponível e tão fácil de manusear. Permaneça em oração. Daniel está nos ensinando que oração ele não é um ato isolado, é um hábito que precisa ser feito. Daniel poderia ter mentido, gente. Oração é uma coisa muito íntima. Certamente você já esteve em pé em algum lugar e sentiu vontade de orar e orou. Sim ou não? E você orou na sua mente, até ninguém sabia que você estava orando. Daniel podia ter mentido, mas não, ele vai lá, o povo entra e vê que ele está orando, porque ele permanece em oração. Para um povo que estava buscando incriminar Daniel. Mas Deus era maior na vida dele. CC Videira Online, na vida de um cristão, o maior arsenal de guerra da história se chama intercessão, se chama oração. Olha, eu não sei qual é a tua dificuldade hoje. Eu não sei. Eu não sei qual a fornalha que você está enfrentando. Eu não sei em que cova você se meteu. Mas o começo da sua vitória está na intercessão e na oração. Porque é ela que te levanta, ela é que te faz forte. Ela é que vai produzir a resposta adequada na sua vida. Então hoje eu quero te encorajar a manter a sua guarda. Ter perto de você pessoas que te encaminham para Jesus. E ser essa pessoa também que leva os outros para Jesus. E eu quero te encorajar a permanecer orando. Ei, talvez você tenha cansado de orar. Talvez você já orou tanto que você chegou no ponto de que Deus conhece as nossas súplicas, mesmo que a gente não peça. Então a sua oração é: Deus, é a mesma coisa, amém? Ou então nem orar você ora mais. Por quê? Porque entrou num processo automático. Ei, CC Videira, não se familiariza
com relacionamento com Deus. Não se familiariza em intercessão, em oração, não se familiariza com a presença de Deus, faça com que isso seja uma novidade todos os dias na sua vida. Isso é básico. Se a sua guarda baixar, você tem alguém para te proteger. E juntos vocês continuam em intercessão. Agora para avaliar. Ontem eu ouvi uma frase que eu quero compartilhar com você. O único motivo pelo qual nós nascemos é adorar Jesus. O resto é acréscimo. Eu e você estamos aqui para adorar Jesus, então permaneça orando, permaneça adorando. Por mais que o tempo passe, por mais que os teus olhos não vejam, tem alguma coisa acontecendo. Deus está preparando algo para você. Quando Deus se encontrou com Samuel para instituir o reinado de Davi, Davi estava cuidando das coisas do pai dele em um outro momento. Tem alguma coisa acontecendo.